Fala, queridos, sejam todos super bem-vindos a mais um podcast Resenhando. Eu sou o pastor Felipe. E eu sou o pastor Lucas Igor, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Ana Rodati. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, eu que agradeço muito pelo convite, uma honra, um prazer e uma alegria para mim estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, nós estamos muito felizes com a sua presença e eu tenho certeza que você que está assistindo aí vai ser grandemente abençoado por esse programa aqui de hoje. E antes de nós começarmos o programa, a gente tem alguns recadinhos importantes para vocês. Não é não, Pastor Show? Verdade, Pastor Lucas. Olha, nós temos aqui um recado muito especial para você que acredita que a educação dos seus filhos é a coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos. E é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a Educação Adventista. Aqui em Manaus temos 4 unidades aqui que está pertinho de você, para trazer para você uma educação maravilhosa, não para você, mas para os seus filhos, uma educação muito boa, de qualidade, porque o nosso slogan é Educação Adventista muito além do ensino. É isso mesmo, e além da educação básica, da educação do ensino médio, você também, caso você queira se especializar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, você também pode fazer do lugar onde você estiver no Brasil, é isso mesmo. Agora, a Universidade Adventista, ela pode ser acessada, você pode estudar em qualquer lugar do nosso país. Inclusive, nós temos aqui em Manaus um polo, né, Perfeito. Pastor Felipe? Temos 2 polos, pastor. 2 polos, olha Exatamente. aí, fantástico, né? Um dos polos é aqui na Cachoeirinha, o outro polo é lá na Cidade Nova. Então, é semipresencial, a pessoa precisa vir até o polo uma vez a cada 3 meses e essa pessoa vai estudar da sua casa, através da internet, vai ter o mesmo currículo, o mesmo diploma de qualquer outra instituição, como se fosse a presencial, e vai estar aí se qualificando. São vários cursos, pastor. Olha, nós temos administração, análise de sistemas, ciências contábeis, comunicação institucional, que inclusive é essa que eu estou fazendo já, viu? Olha aí. Vou aprender aí a editar vídeo, a fazer comunicação institucional, design gráfico, fotografia, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de tecnologia da informação, jogos digitais, jornalismo, letras, marketing, pedagogia, processos gerenciais, produção audiovisual, produção multimídia, produção publicitária, publicidade e propaganda, secretariado e 2ª licenciatura em pedagogia. Olha aí que top, hein? E até pós-graduações, né? Tô vendo aqui várias interessantíssimas. Teve uma aqui que eu me interessei muito, que é a pós-graduação em neurociência com a doutora Rosana Alves. Olha aí, Ana. Top, né? Sensacional, doutora Rosana, é sensacional. Extraordinária, né? Então você que tem vontade de ter uma especialização, uma graduação, uma 2ª graduação, agora você tem a oportunidade de estudar pelo NASP no lugar onde você está. Inclusive você estudou no NASP, né, professor Felipe? NASP. Eu também, olha aí, só para você ver que tem coisa boa. Será que sai coisa boa? Sai coisa boa. Pela misericórdia do Senhor. Vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora dá certo. Dá certo, com Mas certeza. olha, tirando a brincadeira, o telefone está aí embaixo aí do vídeo, tá? Isso mesmo. Você pode entrar em contato aí com a gente e estar fazendo a sua matrícula para você estudar e se preparar para o futuro, né? Exatamente. O futuro, ele depende do nosso presente, né? E do que nós fazemos no presente para plantarmos um futuro interessante para a nossa vida, para a vida da nossa família e tudo mais. E vai ser um pouquinho sobre essas coisas aí que a gente vai conversar hoje também, né, pastor? É verdade, vamos falar um pouquinho sobre o que se relaciona ao nosso futuro também, né, Ana? Ana, como eu disse, é um privilégio muito grande ter aqui você com a gente e a gente vai conversar aqui sobre muitos assuntos que são realmente importantes, né? Quando a gente fala de carreira, de sucesso profissional, de futuro. Mas antes de conversar sobre essas questões, a gente queria conhecer um pouquinho mais da Ana. Quem é a Ana? De onde a Ana é? Como ela chegou aqui em Manaus? Você poderia contar um pouquinho da sua história pra gente, Ana? Posso sim, eu já adianto que eu não estudei no NASP. Salvou o nosso podcast. Então eu não sei se eu vou poder contribuir tanto assim, porque eu não estudei lá. Brincadeira. Mas quem sabe agora, né? Pronto. Uma ótima oportunidade. Quem sabe? Eu sou Ana Rodati. Eu sou de Anápolis, Goiás. Olha, Goiânia. Inclusive, morro de saudade da minha terra Olha diariamente, porque Bom lá demais. deixei toda a minha família. E o Piqui? E o piqui, pois é, eu sou a única na minha família e na família do meu marido que não come piqui. É mesmo. Tá de brincadeira. E pamonha tem muito lá em Não, Goiás mesmo? pamonha é outro, né? Outro departamento. Pamonha é a melhor pamonha do mundo, é a pamonha de Goiás. Bom demais, sem né? sombra de dúvida.
Eu fui a Goiânia, comi uma pamonha gostosa. Nossa, que delícia. Bom demais. Sabe o que acontece? É que assim, lá tem um milho diferenciado. Assim como o tomate. O tomate de Goiás é diferenciado até pela terra, porque a terra de Goiás é sensacional para produzir, né? E o milho de lá é aquele milho novinho, porque aqui a gente vai comprar milho, por exemplo, eu não consigo comprar milho aqui, porque a minha referência de milho é a de lá. Fresco, né? O tomate eu não tenho como fugir, porque não tem jeito de cozinhar sem tomate. Né? Mas o milho eu não consigo comprar aqui, porque realmente o milho de lá é sensacional. Agora o piqui não desce, nem o cheiro eu não gosto, gente. Nossa, Mas o meu marido come por mim, por ele, pelo Joaquim, tá tudo certo. Então eu sou de lá, de Goiás. Que legal. Vim para Manaus porque me casei. Então moro aqui em Manaus desde 2014. E sou muito feliz aqui. Eu gosto de falar uma coisa que aconteceu comigo bem rapidamente. Sim. Sobre essa questão de mudar de cidade. Quando eu fui pedida em casamento, na verdade acho que eu que pedi meu esposo em casamento, mas depois a gente fala sobre isso. E aí, então, eu teria que vir para Manaus. Eu tomei uma decisão. Eu decidi ser feliz aqui em Manaus. Importante. Eu decidi vir para Manaus e ser feliz aqui. Eu não vim para cá para dar se der certo. Não, eu vim para cá para ser feliz aqui. E quando eu cheguei, e eu tomei sabe, a consciência disso, quando eu cheguei aqui, via muitas pessoas que não eram daqui reclamando de estarem aqui. E eu falei, gente, mas eu sou tão feliz aqui, é uma cidade tão acolhedora, com pessoas tão incríveis. É certo que tem um sol para cada pessoa, né? E eu lembro quando eu mudei para cá, as pessoas falaram, olha, aqui só tem 2 estações, é verão ou inferno. E de fato, realmente, é isso que acontece. Mas eu vi as pessoas reclamando e dizendo que estavam infelizes aqui. E foi quando eu realmente entendi que eu tinha tomado uma decisão de ser feliz aqui. Porque aqui eu iria formar minha família, aqui eu iria ter aquilo que eu demorei tanto para conseguir, né? É verdade. Que eu já casei com quase 40 anos. Olha aí. Então, e Manaus me recebeu de braços abertos. Eu só tenho coisas boas para falar. Que ótimo. Cresceu no meu conceito, você, viu? E você sente, Ana, que esse seu estado de espírito, essa decisão que você tomou previamente, influenciou na sua felicidade aqui? Mas com toda certeza. Na verdade, eu sou uma pessoa movida e eu acredito muito que o ser humano, na verdade, a gente faz 30 mil escolhas por dia. Não sei se vocês sabiam disso. 30 mil? Segundo, existe uma pesquisa feita não foi por Harvard, não. Peraí que eu vou dar a fonte certa. Wall Street Journal, eu não sei exatamente, eu me esqueci. Mas, em média, 30 mil escolhas por dia, né? Então, a gente tem que fazer escolhas intencionais. Sim. E a partir da hora que a gente faz a escolha, a gente precisa estar disposto também a arcar, né, com o que pode vir a partir dessas escolhas. E tem uma história sobre escolhas assim sensacional para mim, que é sobre Viktor Frankl. E ele fala sobre que podem tirar tudo de um homem, menos a sua escolha em relação ao seu destino, as suas escolhas mesmo. E ele conta isso porque ele foi um ex-prisioneiro da Segunda Guerra Mundial. E ele foi preso, ele passou por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz, que é considerado o pior de todos eles, né? E ele tinha uma meta. A meta dele era sair vivo de lá. Apesar de tudo, ele queria sair vivo de lá. Sim. E para isso, ele começou a traçar estratégias e a fazer escolhas, né? Então, ele começou a ficar mais amigo dos carcereiros, ele começou a dosar melhor a sua comida, ele foi usando a sua profissão, né, para ajudar outras pessoas. E ele conseguiu sair vivo de lá, até porque ele queria escrever um livro sobre isso. É um livro que se chama Em Busca de Sentido. O Homem em Busca de Sentido. E ele queria lançar esse livro e contar tudo aquilo que ele tinha vivido lá. E ele lançou o livro. Ele saiu de lá com 25 quilos. Nossa. Muitas marcas no corpo, mas com essa história sensacional para contar. E uma das coisas mais lindas que ele conta é exatamente sobre o nosso poder de fazer escolhas. Então, ele poderia ter escolhido, como outras pessoas que ele viu, escolherem se suicidar, né? Se suicidar é pleonasmo, né? Enfim. Suicídio, ou, enfim, morrerem ali, ou várias outras coisas. A escolha dele foi sair vivo de lá. Extraordinário. Então, eu diariamente acordo com essa mensagem sobre o que eu quero escolher. Hoje mesmo foi um dia que deu quase tudo errado para mim, até aqui. Né? Eu cheguei aqui contando sobre isso. Foi. E todo tempo eu tô com esse pensamento positivo. Não, tá tudo bem, deu tudo errado até aqui, mas vamos lá, vamos escolher continuar. Né? E vai dar certo.
Então, estar aqui, por exemplo, nesse momento, já é um sinal para mim que deu certo, porque eu estou me divertindo, porque tá bom, e eu espero que essa mensagem também chegue para alguém que está ouvindo a gente, está vendo a gente, e que pode tirar algum proveito daquilo que a gente falar aqui hoje. Maravilha, Com certeza. maravilha. E quem é a Ana Rodar? Então, Ana Rodarte é uma filha amada de Deus, esposa do Fausto, mãe do Joaquim. Sou muito feliz com principalmente com esses 2 postos que Deus me deu. Eu acho que foi o que eu mais poderia ter. Nada melhor que isso. Que legal. E eu trabalho hoje com mulheres, porque o universo feminino começou a fazer parte da minha vida depois da gravidez de uma maneira muito incrível. E eu hoje trabalho com mulheres, eu sou mentora de mulheres e ensino mulheres acima dos 40 anos a alcançarem, a conquistarem a realização profissional. Então, hoje, eu vim de um universo muito masculino, porque eu sempre trabalhei no meio corporativo, né? Trabalhei por 16 anos aí no meio corporativo. E aí o universo feminino era distante de mim. E hoje, já depois dos 40, que eu fiz toda a virada profissional na minha vida, eu quero proporcionar que outras mulheres tenham essa oportunidade de fazer a mesma coisa que eu fiz. Legal. Que ótimo. Então hoje trabalho aí com isso. Extraordinário, né? E você comentou aí algo, enquanto você falava, estou pensando aqui, sobre a questão de você ter se casado mais tarde, né? Conta um pouquinho pra gente disso aí, porque eu sei que quem sabe tem algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo através da rádio web ou assistindo através do YouTube, que já desacreditaram do amor, pensam que não é possível mais viver o amor próximo dos 40 ou após os 40. O que você tem para falar pra gente sobre isso? O que eu tenho para falar é que eu era essa pessoa. Eu já estava desacreditada do amor. Pastor, eu por muitas vezes fiz escolhas muito erradas. Não tem aquele ditado do dedo podre? Sim. Eu tinha o dedo podre, assim, eu escolhi errado com os meus namorados e eu já tinha para mim que eu não ia me casar, que eu não ia ter filhos. E aí, em determinado momento, eu ia adotar uma criança e estava tudo certo, né? Mas aconteceu que, bem pertinho ali, eu estava com 36 anos, mais ou menos, 35, eu reencontrei... Bem jovem, né, pastor Felipe? Bem jovem. Bem jovem, eu reencontrei o meu primeiro amor. Nossa. Primeiro amor da minha vida. Que meu legal. primeiro beijo lá na adolescência, e que eu tinha ficado eu tenho que fazer a conta, mas eu acho que é 24 ou 26 anos sem ver. Olha aí. Né? A gente tinha tido um breve namorico na adolescência e depois tínhamos nos separado e nunca mais tínhamos nos visto. Eu tinha notícias dele, que ele tinha mudado, que ele tinha, enfim, se formado, enfim, tinha notícias dele, mas nunca mais tinha visto. E engraçado que Deus é tão sensacional, que não tinha nada mal resolvido. Eu não tinha ficado ao longo desses 24 anos, nossa, o Fausto, sofrendo, não. Eu tinha vivido a minha vida, ele tinha vivido a dele. Sim. Mas nós nos reencontramos. E desde o dia que nós nos reencontramos, nunca mais nos separamos. A não ser pela distância, porque eu morava em Goiânia, ele morava aqui em Manaus. E aí a gente demorou um pouquinho até estarmos juntos de fato. Foram 3 anos de namoro à distância. Olha aí. E eu acho que tem um ponto positivo aí em ter esse relacionamento assim nesse momento da vida, que é a maturidade, né? Ótimo. A gente consegue fazer escolhas melhores também. Verdade. Sobre o nosso parceiro, sobre o que a gente quer para a relação, especialmente se o nosso parceiro e a gente também conseguiu evoluir, conseguiu aprender com os erros, né? Sim. E aí quer proporcionar um para o outro uma relação mais saudável. É verdade. Foi o que aconteceu com a gente. É um fato que eu gosto muito de citar, que o Fausto me falou quando a gente ia casar: a gente não casa para ser feliz, né? Eu falei, como assim? A gente não casa para ser feliz? Então pra quê? Que loucura que é essa? Então pra né? que a gente casa? A gente casa para fazer o outro feliz. Olha aí. Ó. É porque se eu caso para ser feliz e ele casa para ser feliz, cada um pode ter a sua receita de ser feliz. E aí, cada um vai ser feliz do seu jeito, um para lá, um para cá, né? Um fazendo isso, outro aquilo. Agora, se eu caso para fazer o Fausto feliz, e se ele se casa para me fazer feliz, não tem jeito de estar errado. Ambos serão felizes, né? Não tem jeito. Pode ter algum momento, um desafio, obviamente o casamento Sim. traz isso. Claro. Não tem como dizer o contrário. Mas não tem jeito de dar errado, porque eu não casei para ser feliz, eu casei para fazê-lo feliz e vice-versa. Então,
Isso é ótimo, né? Extraordinário. Então aí, para você que está desacreditado ou desacreditado do amor, olha a história da nossa querida Ana e reacredite no amor, né, pastor Felipe? É isso mesmo, é isso mesmo. Se o pastor Felipe casou, você consegue Você também, em nome de pode. Jesus. Há esperança para você. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. O nosso cinegrafista está falando amém. Receba em nome de Jesus. Tá na hora, tá chegando a bênção. Eu posso falar uma coisa que eu lembrei agora que eu tinha esquecido? Claro. Nessas minhas escolhas erradas, enfim, em determinado momento eu estava lá no meu apartamento em Goiânia, e eu sempre que chegava do trabalho, tinha uma sacada no meu apartamento, eu ia para essa sacada. Nesse dia eu sentei no chão da minha sacada e eu conversei com Deus. Eu não era adventista ainda, mas eu sempre acreditei em Deus, sempre tive uma relação com Ele. E eu falei, Senhor, eu quero uma pessoa, eu quero um homem de verdade. Ainda falei assim, ele não precisa ser bonito, não. Olha aí, ó. Olha aí a esperança. Eu falei, Senhor, ele não precisa ser bonito, não, mas eu quero que ele goste do trabalho dele, que ele seja um homem digno, que ele seja cheiroso. Olha, ainda falei isso para Deus. E eu falei algumas qualidades, assim, para Deus, do homem que eu queria. Que legal. E poucos meses depois ele me deu o Fausto, exatamente do jeito E ainda que eu deu um tinha homem pedido. bonito, né, Ana? Porque o Fausto é um homem bonito, olha aí. Exatamente. Graças a Deus, né? Sabe que essa sua experiência eu também fiz para arrumar minha esposa? É? Eu também orei a Deus e pedi a Deus e coloquei as características que eu queria. Assim, eu acho, falando para Deus, né? Eu acho que essas características, eu acho que ficaria bom para ter um relacionamento, um casamento. Mas seja feita a tua vontade, Deus. E aí eu anotei também num papel e orava direto, porque no meu caso era mais difícil mesmo, né? Você é diferente, mas no meu caso era mais difícil. E aí eu falava, Senhor, tá aqui. E aí Deus foi tão bom que deu mais do que eu imaginava. A Priscila Luiz, te amo, meu bem. Glória a Deus, olha aí, que bênção, né? E até sobre isso, eu quero fazer uma indicação para você que está assistindo a gente. Tem um livro, caso você não tenha lido ainda, que se chama Ouse Pedir Mais. Ótimo livro, extraordinário. É um livro, nessa época eu ainda não conhecia esse livro e fiz pedidos intencionais para Deus, da forma como o livro ensina para a gente fazer, né? Sim. Então, se você não leu esse livro ainda, eu não vou dar spoiler não, vai lá, compra e lê, porque é sensacional. Maravilha. Vale muito a pena, né? E depois que você casou, Ana, como é que foi a sua situação? Você casou, você falou que casou já numa idade mais avançada, que as pessoas casavam na década de 80 e 90, né? Mas, na verdade, eu acho que você é um retrato da nossa sociedade, né? Atual, né? Atual, porque as pessoas têm se especializado, a vida, a carreira, né? Tem se preparado para o mercado de trabalho e tudo mais. E, geralmente, casamento e até filhos estão cada dia ficando um pouco mais para frente. E aí, como é que foi? Você casou aí próximo dos 40, você falou que não tem problema nenhum de falar a idade, que bom, isso é maravilha. E aí, como é que foi a questão do filho? Vocês sonhavam com filho? Vocês queriam ter filhos? Como é que foi essa situação? Então, meu esposo é divorciado e ele tem 3 filhos já adultos, né? Eu brinco que se o Fausto pudesse, ele povoava o mundo, porque ele ama ter filho, né? Então, ele já tinha 3 filhos adultos, lindos, inclusive. Valeu. Isabela, Vitor e Isadora. Mas a gente queria, sim, ter filho. Então, ele me pediu, quer dizer, eu pedi ele em casamento em junho. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse negócio da mulher pedir casamento? É porque, assim, a gente namorava à distância. E cada vez que a gente terminava um reencontro, era um sofrimento. Então, quando ele ia para Goiânia e voltava, era aquele sofrimento. Quando eu vinha para Manaus e voltava, era aquele sofrimento. Até que um belo dia, minha irmã falou assim, amada, a minha irmã linda, Ana Emília, obrigada. Ela falou, amada, por que você não para com isso? Vai para Manaus. Eu estava na expectativa que o Fausto viesse para Goiânia. Eu morava em Goiânia, eu queria que ele fosse para Goiânia, porque a nossa família mora lá. Mas ele, a profissão dele já estava toda formada aqui, ele não iria. Mas ele não tinha coragem de dizer para mim que não iria. Ele meio que sustentava os meus planos de maneira indireta. E a minha irmã falou, vai. Foi o que eu precisava ouvir. Foi um conselho maravilhoso, sábio. Ela falou, vai, você já vive viajando mesmo? Nessa época, pela minha profissão, eu já vivia viajando, eu ficava pouco lá. Falou, vai. E aí eu liguei para ele. Liguei para ele e falei, Fausto, é o seguinte, você quer mesmo ficar comigo?
assim, casar comigo, ter uma família comigo? Você perguntou assim direto Desse pra ele. jeito, Mas eu quero fazer uma coisa aqui, Ana. Eu quero ouvir essa sua resposta. O que o Fausto pensou acerca disso, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo. Vamos segurar você aqui. A gente vai para um rápido intervalo e volta aqui para você saber qual foi a reação do Fausto a essa pergunta aí da Ana, tá bom? A gente já volta aqui. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco desse podcast que já está maravilhoso, vários assuntos interessantes. E se você terminou o primeiro bloco curioso para saber qual é a resposta que o Fausto deu para Ana, eu também estou curioso. Vamos ver agora. Ana, então como é que foi? Você ligou para ele e você chamou ali na responsabilidade. Gente, que Tô coisa. no canto da parede. Olha, eu lembro que era uma segunda-feira, na hora do almoço. Olha aí. Né? E aí eu falei exatamente isso. Eu falei, escuta, porque já tem 3 anos que a gente está namorando. Né? Eu já falei várias vezes sobre você vir para Goiânia, eu não vi seu movimento de vir para Goiânia. Então, assim, eu estou disposta a ir para Manaus, mas eu preciso saber se você realmente quer formar uma família comigo. Pronto, olha aí, você que o seu noivo, seu namorado tá te enrolando, fica a dica aí. E ele falou para mim, é claro que eu quero. Oh, Olha Eu sempre quis isso, mas eu não tinha coragem de pedir isso para você. Porque eu sei o quão importante é para você estar perto da sua família, eu sei o quão importante é estar perto da sua questão profissional. Eu não tinha coragem de pedir isso para você. E por isso eu nunca pedi. Mas agora que você está falando que você vem, eu quero que você venha. olha que lindo. só. E 1 mês depois ele estava botando a aliança aqui no meu dedo. Olha aí. glória a Deus. E 3 meses depois estávamos nos casando. Que bênção. legal, que legal. E quando você se casou? Dia 20 de setembro de 2015. Pronto. Ah, não, errei, de 2014. Corta. Corta, essa aí eu vou cortar. Eu não vou perguntar pro pastor Show pra ele não Não, passar eu já vergonha. sei. Eu fiz isso pra você me devolver a pergunta, entendeu? Muito bom, muito bom. Vou cortar então? Volta. Não, Ou vai? não, continua, Deixa, continua. Deixa. Não, gente, eu errei, mas foi, na verdade, eu errei propositadamente. É, né? Eu queria perguntar, pastor, quando foi mesmo o seu casamento? Olha, você sabe que eu tenho um problema sério com datas, né? Na verdade, ela me perguntou isso aqui em off e ela me deu uma técnica para eu guardar essa data. E eu guardei. Dia 27 de abril de 2014. Mesmo ano do teu casamento. Fechou, acertei. Amor, não esqueço mais do nosso casamento, viu? Mas é onde Depois você tirou essa ideia do 27? Não, é isso que eu ia falar pra ela. É melhor deixar isso quieto. Como é que eu né? guardei? Deixa quieto, Esse deixa negócio quieto. de casamento vai acabar dando divórcio aqui com tanta coisa errada. Mas aí, Ana, então vocês casaram e você tinha comentado que antes de casar, antes de saber dessa possibilidade, do que Deus já tinha reservado para você no futuro, né? Você até chegou a pensar na possibilidade de adotar um filho. E hoje eu sei que você é a mãe, porque eu te conheço, e tem um filho lindo, querido demais, muito esperto, que é o Joaquim. E o Joaquim, como é que foi a história do Joaquim? A chegada dele na vida de vocês? Foi uma surpresa? Foi algo já esperado? O Joaquim, assim, foi fruto não de oração, mas o Joaquim foi fruto de agradecimento. Porque quando a gente decidiu, então, que a gente ia se casar, nós já começamos a agradecer. Então, a gente orava, juntos e separados, agradecendo pelo filho que Deus nos daria. A gente tinha certeza que ele nos daria um filho. E eu já estava ali com 39 anos, a gente se casou eu tinha 39, e 4 meses depois eu engravidei. Nossa. Olha aí. Sem tratamento, sem nada. A gente até achava que fosse demorar mais, que talvez fosse precisar de tratamento, porque eu já estava com quase 40 anos. E eu engravidei. Foi sensacional esse dia. Eu sabia que eu estava grávida, e aí eu comprei um teste de farmácia e deu negativo. Ah, é? Aí eu falei, não, gente, mas não tá certo, eu tô grávida. E aí, isso foi num domingo, quando foi na segunda-feira, eu fiz uma coisa errada, gente. Não repitam isso em casa.
meu marido é médico e eu queria fazer uma surpresa para ele. Uhum. E aí eu peguei um papel desses dele, né, com o nome dele e tal, fiz lá, solicito beta HCG, Fausto Pina e pá, botei um carimbo, que coisa horrível, senhor, se quiser pode cortar essa parte. Mas é porque eu queria fazer o teste sem que ele soubesse. Uhum. E de fato deu positivo. E quando ele chegou em casa, eu fiz a surpresa que eu queria Que fazer para ele. Que lindo. E o Joaquim é uma bênção, né? Ele me ensina, como todos os filhos, né? Ensinam a gente diariamente. Eu não tenho palavras assim para agradecer a Deus por esse presente. Um grande Quantos anos? presente, né? Quantos anos tem o Joaquim menino? tem 7. 7 anos. 7 Legal. anos. Eu já estou com 48, pastor. Oh. Quer dizer, eu estou com 47, mas em dezembro, dia 30 de dezembro, eu faço 48 anos. Que legal. Graças Isso é a Deus, muito né? bom. E o Joaquim é uma bênção, é aventureiro, né? E é um menino muito ativo, uma bênção de Deus, um presente, né, Ana? Foi Para pra a vida de Aventura? vocês. Não foi para poxa. aventura. Não pra foi. aventura. Que bem. A gente, Mas teve aliás, um acampamento. teve- há um Ah, mês legal. atrás, exatamente um mês atrás dessa hora, estávamos lá no acampamento. É mesmo, é? verdade. Que legal. Exatamente. Que legal. Isso é E, bom demais. e Ana, já partindo assim, pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão da área mais profissional, né, da sua carreira. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, porque hoje você ensina pessoas a terem sucesso e alegria e felicidade na profissão que escolhem pra si. Mas você sempre foi feliz na carreira que você escolheu? Você sempre foi assim, não, desde que eu escolhi minha faculdade, daí pra frente sempre fui realizado? O que você tem pra dizer pra gente sobre isso? Não, nem sempre fui. Não. Na verdade, quando eu escolhi a minha profissão, quando eu fui escolher qual faculdade fazer, eu não tinha opção de estudar numa faculdade particular, porque na nossa casa nós não tínhamos condição para pagar uma faculdade particular. Sim. Então tinha que ser na pública. Então tinha que estudar para passar na pública e eu tinha que escolher um curso que tivesse na pública. Acontece que eu queria psicologia e na UFG, Universidade Federal de Goiás, não tinha psicologia. Aí eu peguei e fui tentando encontrar alguma que tivesse mais próxima de psicologia. E aí eu achei que relações públicas pudesse ser mais próximo, mas Sim. afinal das contas não tem nada a ver. Não né? tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas eu acabei fazendo relações públicas, mas nunca atuei como relações públicas. Logo que eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar também. Porque a minha faculdade era só meio período, eu sempre gostei muito de trabalhar, meus pais me ensinaram isso desde muito cedo. Eu saí da casa dos meus pais com 18 anos para fazer faculdade. E aí eu tinha que me sustentar lá em outra cidade, né? Sim. Pagar as minhas contas. Meu pai me ajudava, mas o dinheiro era curto. Então eu comecei a trabalhar na hotelaria. Trabalhei como recepcionista há alguns anos. Fiz vários bicos, trabalhei de várias coisas. Mas em determinado momento eu entrei em um hotel 5 estrelas em Goiânia, como promotora de vendas. Eu detestava aquele trabalho. É mesmo. Foi um trabalho que eu encontrei num anúncio de jornal. E aí eu fui. E aí eu fazer entrevista e fui passando de fase em fase. Eu me lembro que na última entrevista, eram vários processos, era um hotel grande, então tinham vários processos. A última entrevista era com o gerente daquela área. Sim. E ele começou a entrevista e falou assim para mim, olha, na verdade, eu não sei nem por que eu estou te entrevistando, porque eu quero um homem para essa vaga. Pronto. Aí eu olhei para ele, no alto da minha impetuosidade, e falei, então por que o senhor está perdendo o seu tempo e o meu? Boa. E aí ele me contratou. Ele falou, eu estava te testando, eu queria ver até onde você ia, né? E aí ele me contratou. Eu não gostava muito desse trabalho, mas eu continuei, e aí eu fui crescendo nessa empresa, e eu fui Sim. aprendendo a amar essa empresa, e fui tendo outros cargos que eu aprendi a amar muito, e eu fazia com muita paixão. Fiquei lá por 16 anos. Bastante Só tempo. que em determinado momento eu já estava num lugar que eu não tinha mais para onde crescer. E eu acho que o ser humano, quando ele se vê nessa fase, ele se acomoda. É verdade. Então ele tem duas possibilidades. Ou ele se acomoda e fica ali, ou então ele procura um outro caminho. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar, porque eu vi uma palestra sobre coaching. Falei, o que é isso? Há 12 anos atrás, ninguém falava sobre coaching. O que é isso? verdade. Coaching? Fui numa palestra, fiquei apaixonada. Fiz a primeira formação. Aí eu fui indo, uma formação atrás da outra. Eu ia para São Paulo todo mês, eu fiz pós-graduação. Eu entrei nesse universo completamente, até que eu fiz a minha transição de carreira. E um dos meus primeiros clientes
corporativos foi o hotel, onde eu trabalhei por 16 anos. Então, eu já saí de lá, né, com um contrato assinado para o próximo ano, para formar os 40 gerentes, os 40 supervisores, os 12 gerentes. E aí eu fiz um trabalho com a liderança daquele hotel durante o ano seguinte todo. Então, e aí eu encontrei realmente o meu propósito de vida, que é ser um divisor de água na vida das pessoas que passarem por mim. Esse é o meu propósito. Que ótimo. Mas espera aí, Ana, quer dizer que você estava no sucesso? Para quem te olhava de fora e via, poxa, você começou 16 anos numa mesma empresa, chegou talvez no nível mais alto da possibilidade onde você estava, mas você, mesmo com sucesso, não estava feliz, é isso? Exatamente isso. Ontem eu fiz um Reels ontem, né, para o meu canal, falando que um dos erros clássicos que impedem você de alcançar a realização profissional é exatamente ganhar bem, ter sucesso. Por quê? Porque se você ganha bem, tem sucesso naquela posição onde você ocupa, você não vai querer abrir mão dele, mas nem sempre você está feliz ali. Então, se você deseja só o valor financeiro, só o status, tudo bem. Sim. Mas se você quer realização, se você quer ser feliz, se você quer algo que te complete de fato, não faz sentido. Entra alguma coisa meio que missão, propósito de vida, não é isso? É mais ou menos por aí. A pessoa, para ser feliz no que está fazendo, ela tem que entender que aquilo é fruto de uma missão dela? Com toda certeza. É um dos assuntos que eu mais falo, é sobre propósito de vida, mais até do que... Até missão, as pessoas entendem por missão mais aquela questão voltada para o meio corporativo, né, para as empresas, apesar que também é usado mais para pessoas. Mas hoje em dia o propósito de vida é algo que, graças a Deus, está difundido. As pessoas estão querendo saber o que é isso, as pessoas estão querendo viver seus propósitos de vida, estão querendo encontrar. Sabe que isso é até um dilema? Não é fácil encontrar o seu propósito de vida. Não é tão simples assim. Né? Exige que você procure por ele. E tem até um livro também que se chama Propósito de Deus. É um livro cristão. Não é adventista, mas é um pastor que escreve. E ele fala nesse livro que para você encontrar o seu propósito de vida, você precisa perguntar para o seu Criador. Porque ninguém é melhor do que o Criador para dizer para que a criatura serve. Muito bom. Só que muitas vezes a gente não pergunta isso para Deus, porque não dá tempo. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa criar o filho, a gente precisa cuidar do marido, a gente precisa sobreviver no meio do caos, e não dá tempo de saber para que a gente está aqui de fato, né? É verdade, Ana. E quando a gente descobre a razão pela qual a gente está aqui, a gente promove mudanças gigantescas. E só complementando essa resposta sobre... As pessoas acharam que eu estava louca. Como assim, Ana? Você vai abrir mão de um trabalho onde você ganha bem, onde você é feliz, que te reconhece, você tem uma equipe incrível, e você vai abrir mão de tudo isso? Vou. Foi difícil, né? Você sabe que foi menos difícil do que eu achei que seria. Olha aí. Por quê? Porque tinha um propósito por trás. E o que é propósito? Talvez tem gente que está nos ouvindo aí, nos assistindo, e está assim, legal, propósito, beleza, mas o que é propósito? É a razão de ser. Tem até um livro também, estou falando bastante de livro aqui, que eu gosto de ler, que se chama Ikigai. Então, ali ele proporciona, nesse livro, que você encontre o seu propósito a partir da resposta de algumas perguntas. Então, você precisa, primeiro, ver no que você é bom. Depois, entender quais habilidades você tem. Isso tudo fazendo listas, né? E você vai fazendo listas, vai anotando. Tudo que você é bom, que você acha que você é bom, que as pessoas citam que você é bom. Pergunta para as pessoas no que elas acham que você é bom. Escreve tudo isso. Não Depois vale mãe, né? Vale! Porque mãe acha que o filho é bom em tudo, né? Mas vale. Vale porque às vezes a mãe vê aquilo que a gente não vê. Não, estou zoando, mas acredito que sim. É verdade. Depois entenda quais são as suas habilidades, as coisas que você gosta de fazer, que você faz e gosta de fazer. Depois entenda o que você faz, que você gosta e que o mundo precisa. Porque às vezes o mundo está precisando de alguma coisa que você tem, só você tem, ou tem de uma maneira diferenciada e pode entregar aquilo para o mundo. E também responda perguntas sobre o que você faria de graça, sem precisar de remuneração.
Ótima pergunta. Porque quando você pensa, nossa, o que eu faria de graça sem precisar de remuneração alguma, é porque aquilo Realização. é uma realização tão grande que você não precisa nem ser pago para fazer. E quando você junta todas essas respostas e consegue encontrá-las, você muito possivelmente vai ter encontrado o seu propósito de vida. Que legal. Ótimo. E onde entra aí o sobrenatural? Ah, o sobrenatural do nosso Criador. Deus. Então, sabe que é uma resposta difícil de responder essa, porque acho que é muito individual, Sim. né? Mas eu digo por mim, pela minha experiência com Deus, especialmente no último ano, eu estou vivendo um projeto muito desafiador. Tem sido muito difícil, eu tenho aberto mão de algumas coisas, eu tenho sofrido, tem sido... E aí um dia eu falei para Deus, Senhor, se eu estou no caminho certo, se é esse o caminho que o Senhor quer para mim, me dá um sinal. Me dá um sinal, porque eu não tenho certeza se é. Eu preciso de um sinal seu. Eu estava muito cansada, era 10h30 da noite, eu queria dormir, não estava conseguindo dormir, porque a cabeça não parava de pensar, um projeto grande. E aí eu falei, eu vou orar agora, Senhor, eu preciso dormir, porque eu tenho que acordar muito cedo da manhã. Me dá um sinal, deixa eu sonhar com alguma coisa, me fala. E eu dormi. E eu falei para ele assim, Senhor, me fala em sonho. E me acorda, mas me acorda às 4 horas. Eu quero acordar às 4 horas para conversar com o Senhor. Sem despertador, sem nada. Eu quero que o Senhor me acorde. Eu até me emociono, porque é sensacional. Aí, eu dormi. Quando, de repente, no meio da noite, eu acordei com uma cãibra na panturrilha. Nunca tinha sentido aquilo. Parecia que tinha enfiado uma faca na minha panturrilha, assim. E aí eu peguei o celular e olhei. 3h58. Nossa. Falei, nossa senhora, era para eu acordar sem sono, porque eu tinha falado, eu quero acordar sem sono e tal. Eu falei, nossa, era para acordar sem sono. E segundo a sua própria regra de vida que você comentou nos bastidores pra gente, pra chegar no horário tem que chegar mais cedo, né? Então Deus já seguiu sua regra. Exatamente. Deu 2 minutos ali. Exatamente, pastor, eu não tinha pensado nisso. 2 minutos pra você acordar bem e 4 horas começar a conversa. E aí eu ajoelhei e lembrei do sonho que ele tinha me dado. E aí? E o sonho que ele tinha me dado era exatamente a resposta que eu tinha pedido. Extraordinário. Que legal. Eu sonhei com algo e eu fui atrás de entender o que significava sonhar com aquilo. Quando eu olhei o significado, eu falei, não, Senhor, o Senhor não fez isso comigo, não. É muito presente para uma pessoa só, uma pecadora só. E eu entendi que ele estava falando para mim, vai. Deus seja louvado por isso, né? Rapaz. Isso é maravilhoso. Inclusive, Ana, você comentou há pouco sobre um vídeo que você postou na sua rede social. Vale a pena você falar aqui pro pessoal poder seguir também sua rede social. Qual que é o seu arroba aí pro pessoal seguir? É arroba Ana com 2 N's, Rodati. É difícil, tá, gente? Mas é Ana com 2 N's, R-O-D-A-T, Rodati. Muito bem, então siga lá nas redes sociais que com certeza você vai aprender muita coisa. E você que está assistindo nosso vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like aqui no YouTube para tornar o vídeo mais relevante e compartilhar com seus amigos também. E Ana, você falou assim sobre essa questão de propósito, né? E eu percebo assim, com certeza você lida com isso diariamente, pode falar pra gente com propriedade, que existem muitas mulheres e até homens também, mas vamos falar aqui primeiramente sobre as mulheres, que elas estão numa fase da vida que quem sabe já tem sua formação, estão com filhos, às vezes trabalhando fora, mas não se sentem realizadas profissionalmente. Às vezes parece assim difícil recomeçar, né? A pessoa fala, não, mas já tô com 30 e poucos anos, com 40 anos, e aí pensam que não é possível mais encontrar essa felicidade. O que você teria para falar para essas mulheres? Então, o que eu tenho para dizer para essas mulheres é o que eu digo para mim diariamente, porque a gente é muito mais do que a gente imagina que pode ser. Quando a gente fica afundado assim no vitimismo, do eu não consigo, eu não posso, nada dá certo para mim. E eu entendo quando você que está aí do outro lado passa por isso, vive isso, porque eu também vivo. Hoje, em alguns momentos, eu me peguei me vitimizando, do tipo, Senhor, nada está dando certo para mim hoje, por quê? Aí eu falava assim, Ana Cláudia, né? Porque essa semana eu estava, pastor, eu gosto muito de estudar, eu acho que a gente se aprimora quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente tem pessoas melhores do que a gente. Sim. Perto da gente, né? É verdade. E eu estava num programa de mentoria que eu participo,
E o meu mentor falou assim para a turma, né? Uma turma de eram 700 pessoas ao vivo e 800 pessoas online. É um grupo seleto do Brasil inteiro e tem esse tanto de gente. E ele disse assim: o que você precisa começar a fazer a partir de agora para tornar tudo que você fez de errado irrelevante diante do futuro que você tem pela frente? Olha, é muito sério, hein? Você pode repetir, Ana, para a gente gravar bem essa informação? Essa frase, ela é poderosa, porque pode fazer você refletir sobre esquecer os seus erros do passado para fazer algo sensacional no futuro. Então, o que você precisa começar a fazer agora para tornar tudo que você fez de errado até aqui irrelevante diante do seu futuro? Porque a gente só tem uma coisa, né? A gente só tem o presente. É verdade. O que acontece estudando, né, sobre essas questões comportamentais, que eu gosto muito, sobre a síndrome da impostora, que as mulheres têm muito. As mulheres se sentem impostoras, acham que não têm condição, que não são suficientemente boas para estarem onde estão. Né? Estudando sobre vários destes assuntos, a gente percebe que a gente só tem o presente. É verdade. E não precisa estudar muito, a gente sabe, a gente só tem o presente. Só que a gente ou vive a culpa, porque a gente vive lá no passado, então vive se culpando por aquilo que a gente fez de errado, ou a gente vive ansioso pelo presente. A gente vive assassinando o presente. É verdade. Porque Ansioso pelo futuro. Ou a gente está culpado no passado, ou a gente está ansioso no futuro. E a gente está fazendo o que com o presente? Nada. Assassinando o presente. Nós somos, todos nós, inclusive eu, todos nós. Mas quando a gente tem... O que difere a pessoa de ser diferente nesse contexto? Porque todos nós somos iguais, todos nós temos culpa ou temos ansiedade. O que difere é ter consciência disso. É verdade. Então, quando você que está aí do outro lado está ouvindo o que eu estou falando, a partir de agora, quando você se perceber assassinando o seu presente, quando você se perceber se vitimizando, você já vai ter consciência disso e vai falar assim, não, aqui não, agora não. Boa. Agora não é a minha hora de assassinar o meu presente, agora não é a minha hora de me vitimizar, agora não é a minha hora de viver culpada ou viver ansiosa, deixa eu pegar o que eu preciso fazer alguma coisa agora. Ana, a gente tá nesse papo legal, muita gente está assistindo a gente e pode ser que esteja nessa faixa etária aí dos 40 anos, olhando para trás e pensando, puxa vida, eu fiz já bastante coisa, estou no meio da minha idade, meia vida mais ou menos, e eu acho que eu não estou muito bem, não estou muito legal. O que fazer com pessoas assim? Se você tem essa pergunta, fica com a gente para o próximo bloco, que a Ana vai responder para a gente já, viu? Então fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente já volta.
Muito bem, estamos de volta aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso Resenhando Podcast, que você encontra aqui vários assuntos maravilhosos com pessoas incríveis, e hoje nós estamos aqui com a Ana Rodati, tem um Tzinho no final, viu? E nós estávamos aqui perguntando para ela, que trabalha com isso e que passou por isso, de uma transição de carreira ali por volta dos 40 anos, e eu fiz uma pergunta no bloco anterior. Se por um acaso você está nessa condição, chegou aos 40 anos, homem ou mulher, na verdade ela trabalha especialista com mulheres, e está aí, quem sabe, achando, puxa, minha vida está meio parada, eu acho que não está muito legal, como é que eu faço? Olha, ela aqui é a pessoa talvez ideal para você entrar em contato no @. Ana Rodati. Ana com 2 N's, R-O-D-A-T mudo. Tá aí, para você estar conversando com ela e pedindo orientação e pedindo essa ajuda de transição. Mas, Ana, como é que acontece isso? As pessoas te procuram, como é que faz para a pessoa estar lá desanimada, achando que não está bem na sua profissão? O que ela faz? O que ela tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer. Isso não é algo muito simples, reconhecer que não está bem, reconhecer que não está feliz, principalmente na profissão. E aí homens sofrem mais do que mulheres, na minha opinião, porque homens, é mais difícil para os homens dizerem isso, abrirem mão da sua posição de provedor, talvez, né? De estabilidade da família, né? Então as mulheres acabam levando essa vantagem, na minha opinião, sobre os homens. Mas eu também tenho escutado de homens que têm sentido esse momento assim da idade, esse desejo de fazer alguma transição, alguma mudança nesse momento da vida. E quando às vezes tem mulheres que já, Ana, mas já tenho 40 anos, já estou velha, eu não vou conseguir e tal. Aí eu penso assim, qual a idade média assim da sua família, né? Porque hoje em dia as pessoas têm vivido mais. Sim, a minha família é muito longeva. Então, assim, meu pai tem 87 anos e está inteirão. Minha mãe tem 76 anos e está trabalhando com aquilo que ela ama. Acorda às 5 horas da manhã, trabalha, e é uma coisa sensacional. Então, aí as pessoas falam, normalmente 80, 90 anos. Você está com 40. Quantos anos mais ou menos você tem de vida ainda pela frente? Muito tempo, né? E muitas vezes a gente quer trabalhar só para cumprir, até aposentar. E eu acho que não é bem por aí, né? Você tem que viver a sua vida com o propósito. O propósito não muda. Não muda. É o que eu vejo no meu pai e na minha mãe até hoje. Certo. Então, assim, apesar de serem aposentados no papel, eles continuam trabalhando. E foi o que eu aprendi. Eu não aprendi a trabalhar até aposentar. Eu aprendi a trabalhar até morrer. Porque o trabalho mantém a gente vivo. Por que minha mãe e meu pai são saudáveis, eu vejo? São saudáveis, não tem doença, não interna, não tem nada. Porque eles trabalham, porque eles são felizes. Perfeito. Isso faz toda a diferença. E isso aí faz a gente pensar o seguinte, Ana. Tem muita gente que trabalha e não é feliz e acha que aquilo ali é um saco, desculpa da expressão, porque não está no lugar certo, não encontrou o seu propósito. Porque quando encontra o propósito é assim que acontece. Vai até morrer, trabalha morrendo e feliz. A minha mãe esses dias, minha mãe morre trabalhando, né? Trabalha morrendo, não, morre trabalhando. A minha mãe ainda estava falando sobre a citação bíblica, né, sobre que Deus falou ali para Adão, sobre que ele teria que trabalhar, que seria um castigo, né, e tal. E aí a minha mãe falou, mas poxa vida, eu não concordo com isso, porque eu não entendo o trabalho como castigo. E a gente não deve mesmo entender como castigo. Ali naquele momento, todo o contexto, enfim, mas se a gente entende como castigo, vai ser um sacrifício. Exato. E aí vai ser doloroso, aí vai ser pesaroso, aí você só quer esperar chegar a sexta-feira, ou chegar, né, para deixar o trabalho, enfim, e não... Sextou. Fica só esperando o sextou. Esperando só o sextou, né? Então, assim, acho que respondendo a sua pergunta, pastor, a primeira coisa é reconhecer. E depois disso, procurar ajuda mesmo, inclusive profissional, porque existem passos. Não é uma coisa muito fácil fazer uma transição de carreira, por exemplo, né? E você consegue fazer sozinho, sim. Né? Pode ser que seja mais demorado, ou pode ser que seja mais difícil. Mas se você tem apoio de um profissional que seja especializado nessa área, você pode, de repente, fazer de uma maneira
mais rápida e mais prazerosa. Vai saber os atalhos corretos para pegar, né? Usando técnicas, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um produto que é a Jornada Mulher 40+, que tem passo a passo, são 7 módulos, cada um deles é pensado e desenhado conforme foi a minha transição de carreira. E conforme eu ajudei mulheres ao longo dos últimos 10 anos a fazerem, né? Então, assim, hoje voltado para mulher, mas também já atendi homens, com esse foco de transição de carreira, entre outras metas, né? Então, assim, eu acho que reconhecer, buscar ajuda, né, especializada, estar disposto. Esse meu mentor, ele fala, a gente precisa aprender a colecionar derrotas. O ser humano, ele gosta, assim, da vitória, né? De curtir os louros que vêm com a vitória. A gente gosta de pensar grande. Já parou a pensar? O ser humano só gosta do grande. Você já quer crescer, você já quer nascer grande. Você está com 7, igual o Joaquim, está com 7, já é pré-adolescente, já assim? Tudo é grande. A gente começa um negócio, a gente, se for pequeno, não serve. A gente já tem que pensar grande. Você começa um Instagram, você já quer começar com 100 mil seguidores. Só que para chegar lá, você precisa passar. E estar disposto a viver as derrotas. Né? Então ele fala, esteja disposto a colecionar, busque por derrotas. Ele não fala só viva a derrota, ele fala busque por derrotas. Porque a gente só aprende na derrota, com as derrotas. E aí, colecionando derrotas, em algum momento você chega no ponto onde vai ser mais confortável, onde vão haver menos derrotas. Por quê? Porque você colecionou as derrotas, mas não só colecionou as derrotas, você também aprendeu e pode viver essas derrotas de uma maneira diferente da próxima vez. É verdade. O Bernardinho mesmo fala, técnico da seleção de vôlei, ele é sensacional, né? E aí ele conta uma história de que eles foram campeões mundiais pela primeira vez. Normalmente eles treinavam, não sei se era 10 horas da manhã ou 9 horas da manhã, o treino. E aí, quando eles foram vitoriosos pela primeira vez, lá no aeroporto mesmo ele falou, a partir desse ano, vamos supor que seja às 9, né? Que eles treinavam habitualmente. A partir desse ano, o treino começa às 8. Oh, poxa, mas era às 9, a gente foi campeão, agora agora é às 8. No ano seguinte foram campeões de novo. Tudo bem, beleza, agora a partir do próximo ano o treino é às 7. Mas como assim 7 horas? É às 7. No ano seguinte foram campeões de novo. Esse ano, 6 horas da manhã o treino. E ele conta que o quê? Ele fala, aos campeões, o desconforto. É verdade. Perfeito. Porque se o campeão não tiver desconforto, ele acha que o jogo está ganho. Perfeito. E está tudo certo. E aí não vai ter derrota. Perfeito. E isso fez eu pensar aqui, Ana, sobre a questão de que você ter uma carreira de sucesso e uma realização profissional não quer dizer viver uma vida isenta de problemas e de dificuldades, né? Às vezes as pessoas pintam um quadro de que quando eu for realizado profissionalmente, minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser tudo lindo, né? Mas na realidade a gente vive num mundo onde existem dificuldades e, como você bem colocou, as dificuldades servem até para o nosso crescimento. Então, essa pessoa que pensa e que sonha numa transição de carreira, ela deve ter isso em mente também, né, Ana? Que ela vai enfrentar muitas dificuldades, mas que ela vai colher o fruto, é isso? Esse aí seria o mundo ideal, né? Mas esse não é o mundo real. O mundo real é, sim, de dificuldades. E a gente vai ter dificuldades independente da profissão que a gente execute, a gente gostando dela ou não. Então, assim, mesmo, uma das coisas que eu mais gosto de falar é que em qualquer profissão, mesmo feliz, o seu trabalho que você esteja fazendo, em algum momento você vai ter que fazer alguma coisa que você não gosta, né? Ninguém faz só o que gosta, e ninguém é 100% feliz todo o tempo. Sim. E também o que muda é o grau de dificuldade. Muitas vezes, quando você está menorzinho, as dificuldades são menores naquele momento, depois que você passa para a próxima fase, que é igual um jogo de videogame, né? Que você vai passando, vai ficando mais difícil. E aí você passa para a próxima fase, vem dificuldades maiores. É verdade. A diferença é que quando você faz o que você gosta, você tem a probabilidade de enxergar essas dificuldades como degrau, para te levar para um lugar melhor. Diferente de ficar só se lamentando, mas tem que fazer isso, mas que saco, tem que fazer aquilo. Né? Enfim, então, eu acho que é isso. É verdade.
Isso me leva a pensar o seguinte, Ana. Então pode ser que existam pessoas que estejam, às vezes, trabalhando num lugar bom, esteja, quem sabe, fazendo uma coisa até que gosta, mas por não suportar a dor, não suportar a questão da dificuldade, viva fazendo assim, isso aqui não está legal, então eu vou para uma próxima fase, eu vou para um outro lugar e esse emprego não está bom. Isso também acontece também? Sabe que essa sua pergunta me fez lembrar de uma coisa no início da minha carreira. Nesse hotel, lá quando eu falei daquele gerente que falou para mim na entrevista, né? Na primeira semana de trabalho, eu cheguei, era em Goiânia, eu cheguei em Anápolis, em casa, para passar o final de semana, e eu falei para minha mãe assim, eu não vou ficar. Minha mãe olhou para mim e falou assim, você não vai ficar por quê? Falei, não, mãe, aquele ambiente eu não vou ficar, porque as pessoas, porque eu isso, porque eu aquilo. Minha mãe só olhou para mim e falou assim, você vai desistir antes de começar? Então é exatamente isso, assim, em qualquer ambiente que a gente tiver, a gente vai ter desafios. Sim. Agora, o que eu acho que isso acontece muito com a maior parte das pessoas, porque a maior parte de nós não tem acesso a um conteúdo que eu acho que devia ser de escola, que é autoconhecimento. É verdade. Né? Assim como finanças deve fazer parte do currículo escolar, autoconhecimento também deveria. Sim. Por quê? Porque quando a gente se conhece, quando a gente conhece o nosso perfil comportamental, quando a gente sabe do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que a gente quer para a nossa vida, do que a gente não quer, quando a gente para fazer essas reflexões, a gente consegue passar melhor por esse tipo de desafio que você colocou aí. E também por esse tipo de desafio que eu já passei inúmeras vezes. Hoje eu consigo passar de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque eu ampliei o meu autoconhecimento, porque eu estudei sobre isso. E isso me favorece quando eu estou passando questões parecidas com essa. Então, eu acho que as pessoas, você que está assistindo a gente, busque por autoconhecimento, busque por ampliar esse autoconhecimento, conhecer quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer para a sua vida, em todos os âmbitos, no profissional, no pessoal, nos relacionamentos, com os amigos. Você pode, inclusive, fazer escolhas melhores dos seus amigos, das suas relações, do seu trabalho, se conhecendo bem. Porque senão, quando a gente não se conhece, a gente vai aceitando qualquer coisa que Você vier. falou uma coisa interessante aí, Ana, sobre a questão de amizades, né? Eu vejo muitas pessoas falando na internet sobre essa questão, pessoas que geram conteúdo, sobre a importância da escolha dos amigos, né? Que isso vai influenciar, vai impactar a sua maneira de viver, sua maneira de pensar, naquilo que você vivencia aí nesse seu processo de treinar pessoas. Você percebe que as pessoas realmente são grandemente influenciadas pelo seu círculo mais íntimo de amizades? Com certeza. Faz parte, inclusive, da nossa cosmovisão, né? Sim. Então, assim, a gente eu não sei se 100%, não sei se há como medir isso, influenciado pelo nosso meio, pelas pessoas que estão próximas de nós. Inclusive, depois, né, da minha conversão e hoje que eu tenho a possibilidade de ter pessoas infinitamente melhores, não sei se melhores, mas com muito conhecimento bíblico e espiritual do que eu, é sensacional, porque eu estou todo tempo aprendendo. E aí eu estou no meio de pessoas que sabem mais do que eu, que conhecem mais do que eu, e eu tenho a probabilidade de aprender com elas diariamente. Isso é sensacional. É ótimo. Diferente do que eu poderia, às vezes, até já aconteceu em algum momento, me vitimizar, mas eu não conheço, mas eu não sei, mas fulano sabe, mas ciclano sabe. Não, eu tenho que me beneficiar disso. Eu estou no meio de pessoas que têm um conhecimento maior do que eu, que têm um conhecimento espiritual, bíblico e etc. maior do que eu. Isso é bom para mim, porque quem vai aprender sou eu. Então, essa questão de pessoas que estão perto de você, cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado para escolher essas pessoas, porque elas podem influenciar positiva ou negativamente. E a gente, às vezes, nem percebe. É verdade. Ana, minha querida, deixa eu falar para você. Olha só, tem gente que está nos assistindo aí e já está falando assim, rapaz, eu preciso mudar de carreira, que não é o meu caso. Mas você já encontrou seu propósito, né, Pastor o meu Felipe? propósito já foi encontrado. Glória E você sabia que eu acho que eu já mudei de carreira? Na verdade, acho não, tenho certeza, eu já mudei de carreira. Desde pequenininho, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? E eu dizia, eu quero ser bombeiro. E eu cresci, minha primeira formação com 18 anos, entrei para a faculdade de enfermagem. Fiz faculdade de enfermagem
Terminei, trabalhei como enfermeiro resgatista de uma rodovia, numa UTI móvel. De certa forma, realizei o meu sonho de resgatar pessoas, né, das ferragens e tal. E foi quando aconteceu a virada, que aí sim veio o propósito maior, que foi ser pastor, né? Olha E aí aí. Deus fez o chamado para mim. Eu relutei em sair, em largar, porque eu já estava bem feliz no que eu queria, achava que estava realizado até aquele momento, né? E aí eu falei para Deus o seguinte, falei, Senhor, olha, eu tenho 4 coisas que eu quero te pedir. Eu não vou falar as 4, mas uma das 4 que eu falei para Deus naqueles momentos foi exatamente o seguinte: Senhor, eu já sou muito feliz fazendo o que eu faço. Se for para eu sair daqui... Eu não sei como responder isso. Eita, ferro. Pronto, agora você não vai responder mais nada. Eu falei para Deus, Senhor, eu já sou muito feliz fazendo o que eu faço. Mas se for para eu ser pastor mesmo, se essa é o seu propósito, o propósito que o Senhor quer para a minha vida, eu tenho que ser mais feliz do que eu já sou. E, rapaz, Deus foi bom demais. Sou muito feliz, graças a Deus. É aquilo que você falou, não é que não tenha problema. A gente vive cercado, né, tendo que resolver problemas. Sim. Mas você fazendo aquilo que você gosta e que é o seu propósito, você supera tudo. Mas onde eu queria chegar é o seguinte: você que está querendo aí mudar talvez de carreira, alternar aí, encontrar o propósito da sua vida, Ana, como é que essa pessoa faz para encontrar esse seu produto que você tem à disposição? Então, é fácil, né? Porque hoje em dia é só ir nas redes sociais que tá tudo certo. Então, é só ir lá no @AnaRodati, Ana com 2 N's, RODAT, com temudo. E ali eu falo, eu tenho lives, assim, e não é só um produto, faz parte do meu propósito de vida. Olha aí. Então, não é só um produto pago. Então né? segue ela logo, tá esperando o quê? De graça. Porque além do produto, porque tem o produto que é pago, né? Nem todo mundo pode pagar, apesar que, assim, eu sempre falo, gente, esse negócio de que não tem o dinheiro, né? É relativo, subjetivo. O país que não tem dinheiro não para assistir o jogo da Copa. Perfeito. E o jogo está começando e mesmo que não seja do Brasil, a cidade já está mais devagar, né? Então, mas independente de ser um produto pago ou não, o conteúdo gratuito ele está ali disponível para todo mundo. Então tem live, né? Tem os vídeos, tem a interação, que essa é a mais rica. É verdade. Por quê? Porque as pessoas entram em contato no direct e te contam a vida delas. Sem te conhecer. É isso mesmo. Eu não consigo, tem hora que eu falo, gente, eu não sou nem digna disso. Eu agradeço a pessoa e falo, olha, muito obrigada por você nem me conhece e você confia em me contar a sua vida. Eu acho isso assim, é presente mesmo de Deus. E essa interação faz com que eu cresça, com que eu aprenda, com que eu saiba o que a pessoa do lado de lá está precisando. Né? Então, assim, não é só o produto pago e também não é só o gratuito, é a relação, é o relacionamento que a gente acaba estabelecendo com quem segue a gente, né? Com quem está com a gente. Isso é... Com certeza. Segue lá, @Ana com 2 N's, Rodati, Tzinho no final, e acompanha aí conteúdos free que estão lá. E se você quiser comprar também, fica à vontade. Economiza a pizza do final de semana e investe na tua carreira. Hein? Perfeito. É o que eu sempre falo, é uma pizza no mês, né? Exatamente. Economizar um lanchinho ali no mês, você consegue... Exatamente, plantar para o seu sucesso futuro, né? E Ana, em relação assim a esse propósito de vida que você encontrou, e a gente vê pela sua maneira de falar que você é realizada no que você faz, você irradia essa alegria na forma que você transmite o conhecimento que você adquiriu no transcurso dos anos e essa bênção, esse talento que Deus te deu. E como que você relaciona esse propósito que hoje você vive e essa realização profissional com sua fé, com seu conhecimento de Deus, com esse encontro que você teve com Jesus Cristo? Você poderia falar um pouquinho sobre esse seu encontro com Jesus para os nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo aqui esse nosso programa? Pastor, olha, não tem como não relacionar tudo isso que eu vivo profissionalmente, pessoalmente, com o que eu vivo espiritualmente também. É uma relação direta. Quando eu vim para Manaus, eu abri mão de tudo mesmo. Eu abri mão da minha família, eu abri mão do meu trabalho. E quando eu engravidei, eu também literalmente abri mão do meu trabalho mesmo, porque naquele momento eu trabalhava formando novos coaches pelo Brasil todo.
antes de engravidar. Então eu ia, hora eu estava em Curitiba, hora eu estava em Porto Alegre, hora eu estava em Belo Horizonte, hora eu estava em Brasília. E quando eu engravidei, eu falei, Deus não me deu um filho para eu colocar nas mãos de outra pessoa, para outra pessoa criar. Então eu tenho que abrir mão desse trabalho. Eu estava no meu melhor momento profissional. Não só ganhando melhor financeiramente, mas eu estava vivendo um sonho. Eu tinha me tornado professora da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Para mim, uau, que legal, né? Inclusive, eu estou lá até hoje, mesmo não dando aulas mais, eles me mantiveram lá. Então, eu estou lá no site da SLAC, como membro da SLAC, como parte do corpo docente. Mas eu tive que abrir mão, sabe, daquilo. Por quê? Porque a minha missão de ser mãe era maior de ser esposa. E aí eu passei um tempo sem trabalhar, sem produzir, eu abri mão desse período, eu fiquei mais ou menos 1 ano sem trabalhar nada, só cuidando do Joaquim. E em determinado momento eu falei, agora eu preciso retomar. Meu maior incentivador, meu maior patrocinador, aquele que mais acredita em mim é meu marido. Ele sempre fala para mim, eu confio demais, você é boa demais para ficar só aqui em casa, você tem que fazer, tem que ir. Ele é muito incentivador e glória a Deus por isso, porque a mulher que não recebe esse incentivo do marido deve ser muito difícil. Muito mais difícil. Para mim já foi difícil voltar com ele me incentivando. Se ele não tivesse me incentivado, muito possivelmente eu não teria voltado. O fato é que tudo que acontece hoje na minha vida, hoje eu tenho essa clareza da minha dependência de Deus. Então eu não sei entrar no meu escritório e sair sem orar, eu não sei começar um novo projeto sem orar, eu não sei começar uma história. Às vezes eu fico até pensando, como é que era antes? Antes da minha conversão, como é que era? Eu vivia assim, sem perguntar, sem orar, assim, como é que era? Era assim. E hoje essa dependência me faz assim tão bem, porque eu tenho certeza de que aí tá na mão dele. É verdade. Cabe a minha parte. E aí eu fico sempre muito preocupada em fazer o meu melhor, em fazer a minha parte, fazer aquilo que cabe a mim. Aí tem a parte que é a dele, que ele vai fazer se ele quiser. E se ele não quiser também, eu vou entender. Amém. Por quê? Porque é o desejo dele. É isso mesmo. E antes não, antes era só a Ana. E eu, sinceramente, por muitos momentos da minha vida, eu me senti the best. Né? Hoje eu não me sinto. E muito pelo contrário. Me sinto pequena, me sinto muitas vezes incapaz. Mas aí eu penso assim, não, Deus, o dono do mundo está aqui comigo, bora lá, ele vai me dar força, ele vai me ajudar. Então, assim, hoje a espiritualidade, ela caminha lado a lado com a minha profissão, e principalmente porque a minha equipe também partilha da mesma fé que eu. Que bênção. Então, assim, as 3 pessoas que eu tenho trabalhando comigo partilham da mesma fé que eu. Então, a gente fala a mesma língua, a gente ora junto, a gente chora junto, a gente guarda o sábado junto, a gente, sabe, se respeita nesse aspecto, e isso traz uma coesão para a equipe sensacional. Eu esses dias ainda falei para eles, nossa, já pensou se tivesse alguém aqui que não partilhasse da mesma fé, como seria? Mas a pessoa não ficaria, porque acho que ela não daria conta. É verdade. Então, assim, a relação é direta. Glória a Deus. E isso traz para mim uma tranquilidade, mesmo nos momentos mais adversos, porque tem uns que eu falo, meu pai amado, não vai rolar. Mas aí eu respiro fundo. Hoje mesmo aconteceu isso, eu saí da minha sala, ele que estava dando tudo errado, eu fui para o outro ambiente do escritório, parei, respirei, orei, conversei com Jesus, fui no banheiro, falei, poxa, hoje eu não posso nem chorar, cara, porque eu não posso ir pro podcast toda, né? Não podia nem chorar. Eu guardei assim as lágrimas, falei, depois à noite a gente chora. Ana, olha que conversa maravilhosa. Gente, eu tô muito... É como se eu estivesse num banquete. Com certeza. Cheguei com fome e tô satisfeito, saciado. Glória Muito a Deus. Obrigado. Que conversa maravilhosa. Mas só que a gente não está acabando ainda. Eu só quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo pela Web Rádio NT Amazonas, que tem mais um conteúdo que ela vai falar aqui para a gente da forma com que ela se converteu. Como é que foi esse processo de conversão? Mas para isso, ela vai contar no restante do podcast lá no canal do YouTube Adventistas Amazonas. Então, você que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, vai lá, Adventistas Amazonas, e ouve lá com a gente o restante dessa conversa, tá bom? Não esqueça de seguir a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e estamos juntos aqui para continuarmos as nossas conversas maravilhosas. E aí, Ana,
Como é que foi para você se converter? Então, foi um processo relativamente doloroso, principalmente porque eu tinha um pré-conceito sobre crente. Nossa. Um monte de gente tem. Eu não gostava daquela... Algumas coisas que eu via de longe, eu falava, não, gente, eu tinha uma preguiça. Mas eu me lembro que quando eu entrei na Igreja Adventista pela primeira vez, em mais ou menos meados de outubro de 2011, eu fiquei muito impactada porque eu vi um louvor diferente. Eu senti Deus naquele lugar. Foi em Manaus. Em Manaus, no Espaço Alfa, que estava começando ali naquele ano. E o louvor foi o que mais me impactou. O que eu mais temia, eu hoje falo para o Fausto, eu me tornei quem eu mais temia ser. Né? Porque eu via as pessoas cantando aquele louvor, eu achava aquilo estranho. E o louvor me atraiu profundamente. Tanto que depois eu fiz parte, né, do louvor do Espaço Alfa, ministro, legal. Enfim. E é uma benção, inclusive, deixo já essa informação para você que está nos assistindo. Assista os cultos do Espaço Alfa online. A Ana, quando ela ministra, é grandemente usada por Deus. É no canal do YouTube Espaço Alfa 7. Você pode assistir. Como lá. É que se escreve esse alvo aí? É ALPHA. Ah, tá. ALPHA. É alfa com PH, viu? Isso, exatamente. E aí eu saí de lá neste dia muito impactada. Eu chorei muito. Eu saí de lá, assim, sentindo que Deus tinha tocado meu coração de uma maneira diferente. Só que isso era 2011, eu ainda morava em Goiânia, e eu só fui, de fato, começar a frequentar a igreja 3 anos depois, quando eu me casei. E aí, sim, comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer parte da igreja, mas ainda no momento que eu estava grávida, aí dei à luz, ainda era meio indefinido. Mas já comecei a fazer um estudo bíblico. Eu lembro que um sábado, quando teve um dos apelos, eu levantei e falei que eu queria que a minha vida fosse transformada também. Eu pedi ao pastor Bruno que me desse estudos bíblicos. E eu lembro que ele me dava estudos, eu grávida, minha barriga foi crescendo e eu fui aprendendo sobre Deus. E aí a transformação ela vai acontecendo inevitavelmente. E no meu batismo, o Joaquim já estava. O Joaquim viu o meu batismo. Bebezinho, né? Ainda já, mas ele estava no meu batismo. Um momento muito especial. A minha conversão, ela se deve muito, principalmente, à conversão do meu esposo. Porque o meu esposo se converteu antes de mim, foi batizado, e ele é um homem de Deus, se preocupa em estudar, em aprender. Aliás, eu aprendo com ele, assim, diariamente. Ele é um homem sensacional, sou muito abençoada por Deus ter me dado Fausto. E então, assim, eu só fui colecionando presentes, né? A gente fala sobre colecionar derrotas, eu falei sobre isso. E eu vim colecionando presentes. E de forma que mesmo nas derrotas eu sinto que eu estou sendo presenteada por Deus. Amém. Porque eu aprendi a conhecer esse Deus, aprendi a amá-lo, aprendi de uma maneira diferente. Eu sempre respeitei, amei a Deus. Mas hoje eu dependo dele. Que benção. Hoje eu dependo dele. Hoje eu não dependo da Ana, que é boa, que faz, que acontece. Não, essa daí tá. Hoje eu dependo dele. Eu acho que o maior aprendizado da minha conversão, da minha vida espiritual até aqui. E aí vieram muitos presentes, pequeno grupo, né? São os ministérios na igreja que a gente começa a abraçar e querer fazer. Tem hora que eu falo assim, gente, mas não está cabendo igreja no meu... Não dá, é muita coisa. Meu Deus, não dá tempo de fazer tanta coisa, né? Nossa igreja é muito ativa, nossa igreja é muito viva, tanto para crianças, quanto para jovens, quanto para adolescentes, adultos, enfim. É muito ativa. Então a gente está sempre envolvido em alguma coisa. E está sempre aprendendo, e está sempre tendo a oportunidade, né, de crescer espiritualmente. Que legal. Então, não foi nenhuma coisa assim, nossa, eu estava passando por um drama. Não, eu estava vivendo. E Deus foi lá e... Que maravilha. Me capturou. Ana, eu tenho certeza que Deus ele tem formas diferentes de alcançar todas as pessoas. É verdade. Ao mesmo tempo que o diabo, ele inimigo, né, das nossas almas, ele faz de tudo para que as pessoas não encontrem a Cristo,
Deus também está de maneira assim intensa, preparando contra-ataques, vamos dizer assim, né? Enquanto o inimigo traz um ataque negativo, Deus agora traz um ataque positivo. Olha, eu vou alcançar essa pessoa. E ainda mais quando tem alguém orando por outra, aí que Deus ele tem assim a porta aberta, a avenida liberada para trabalhar. Eu tenho certeza que o teu esposo foi um canal de bênçãos para a sua vida. A forma com que você se refere a ele deixa muito claro isso. Um homem que com certeza você respeita e ele faz por onde, né? Receber todo esse carinho, toda essa honra da sua parte. É verdade. Inclusive, já aproveitar aqui, viu, Dr. Fausto? Você é nosso convidado para estar aqui no nosso podcast também. A gente quer te ouvir, eu sei que vem muita coisa boa daí também. Sabe, desculpa interrompê-lo, mas é uma coisa que eu acho que é legal falar, porque não significa que a gente está na caminhada cristã, que a gente também não tem dificuldades voltadas para a questão espiritual. Sim. Então, tem dias que eu não dou conta de orar como eu gostaria, tem dias que eu não dou conta de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer para Deus. E aí eu me sinto mal, falo, Senhor, mas eu não estou dando conta, o tempo está curto, e como é que faz, né? Mas eu acho que o mais legal de tudo isso é reconhecer as fragilidades, entender que a caminhada é assim mesmo. E eu acho que é assim para quase todo mundo. Né? Não tem jeito, aquela pessoa que é 100% da conta do recado. Acho que tem vocês, assim, estudaram na Unasp, né? É diferente. Agora... Misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Agora, para mim, uma recém-conversa, assim, tem horas que é difícil, eu me sinto mal, eu acho que eu não vou dar conta, eu quero desistir. Mas vem, inclusive, as técnicas profissionais, muitas vezes elas me ajudam a passar por esse vale, que ele existe, para mim, pelo menos. Não sei se existe para você que está aí me ouvindo, mas para mim existe. Então, eu quis falar sobre isso só para dizer assim, que tem uma fragilidade, sabe? Não é porque eu fui batizada e sou cristã e que nossa, tá tudo... Não, tem dificuldade, tem fragilidade, tem erro, tem falha, né? Mas tem um desejo de acertar. Maravilha. É isso mesmo. E aí, pastor? É uma bênção, né? Eu estava pensando enquanto você falava, Ana, de uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre essa nossa paz que a gente desfruta em Deus, né? E ele diz assim que a paz não é a ausência de tempestades, mas é a confiança de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. O controle dele, né? Amém. E é essa confiança que a gente tem, né? Quando a gente se converte, não é que a vida não passa por problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? A gente tem a confiança de que tem alguém conduzindo o rumo da nossa história para que o nosso propósito de vida que a gente tanto falou aqui hoje fosse cumprido, né? Que alegria, Ana. Foi um prazer muito grande essa conversa com você, viu? Amém. O prazer foi todo meu. Até aqui o meu dia tinha dado errado, né? Mas foi um presente para mim estar aqui, Amém. Falar com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, de falar com você. Você também que está me ouvindo, obrigada por ter me ouvido, me acolhido. E, quando precisar, me chama que eu estou de volta. Maravilha, maravilha. E quem sabe, né, na rádio NT Amazonas, ela não tenha um programa, né? Olha aí, hein? Para que possamos spoiler, estar isso aí é spoiler. apresentando na nossa rádio NT Amazonas. Queridos amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, a gente quer pedir para você, se puder, curtir esse conteúdo aqui de hoje, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse podcast resenhando, com certeza tem coisas boas, não é porque a gente que faz não, mas não é pela gente, é por quem está do outro lado. Exatamente, né? É por eles. É por eles que estão lá. E a gente pede a você e para você estar nos acompanhando aí nas redes sociais, e a gente vai estar sempre junto aí, né, pastor? Com certeza. Foi um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E Ana, por favor, suas últimas palavras para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu só quero agradecer, dizer que Deus nos dá oportunidades. Muitas vezes a gente nem percebe. A oportunidade, ela está ali, abertinha para a gente não percebe. Então, não desperdice a sua oportunidade, não desperdice aquilo que Deus está dando para você. Abra os seus olhos, procure se conhecer mais, identificar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Coloque no papel, faça listas, aproveite esse momento de final, início de ano, para desenhar ou para resenhar, né? Ou redesenhar a sua vida, porque Deus tem planos muito maiores para você do que os seus.
Mas a sua parte cabe a você fazer. A sua parte. Ele não vai fazer por você, ele vai fazer a dele. Mas a sua tá aí, tá nas suas mãos. Muito bem. Foi um prazer estar aqui com você, Ana. Foi um prazer, Pastor Show. Felipe Show. Show de bola. E até o próximo Resenhando. E não se esqueça de seguir @Ana com 2 N's, Rodati com T no final. Deus abençoe todos vocês. Um abraço, valeu, até a próxima.